eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Que alegria! Estamos começando o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. Quero acolher você que nos acompanha em todo o Brasil, via satélite, pelos canais abertos. São mais de 1.300 cidades nos acompanhando, pelo nosso canal do YouTube, pelo nosso aplicativo e também pelo nosso Facebook. Quero acolher você. Vamos juntos então preparar, vamos pegar Bíblia, caderno e caneta e vamos conhecer a palavra com Dom José Antônio Peruso. Seja bem-vindo, Dom Peruso. Muito obrigado, William. Quero saudar, querido irmão, querida irmã. A pandemia, ela perdura, mas a perseverança nossa também atravessa as semanas e o tempo, e aqui estamos. É uma alegria para mim estar aqui outra vez. E a equipe, o William, a Vanessa, a Beth, ela hoje não pôde estar aqui, mas olha que simpatia que ela mandou no lugar dela. O William, até ele fica mais bonito perto dela. William, Luciano. É o William, Vinícius, o senhor confundiu ali, ó. Vinícius. Eu queria ver se o William estava atento. Mas está bem, vamos lá. O texto para hoje, a palavra, conhecer a palavra. E, se possível for, que também a palavra nos conheça. Conhecer a palavra é querer estudá-la para compreendê-la. Agora que a palavra nos conheça, é deixar-nos influenciar ou alcançar pela grandeza que essa palavra significa. Ao estudar, estudamos a Bíblia, mas ao deixar-nos iluminar com fé, aí é a palavra que temos em mãos. Bíblia é o livro, palavra é a pessoa. Não esqueça disso. Bíblia, livro, palavra, pessoa. Nós não queremos conhecer apenas a Bíblia. E quando estudamos porque queremos conhecer a Bíblia, é porque o objetivo não é um conhecimento literário de um tema religioso. É porque queremos entender a profundidade, largura e intensidade, como diz Paulo, do amor de Jesus Cristo.
William, você sabe o texto de hoje? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 14 a 36. Atos dos Apóstolos 2, 14 e 36. Olha aqui, parece que estamos hoje muito corajosos para muitos versículos. Teremos até que acelerar um pouco, mas em alguns momentos daremos alguns saltos de versículos para chegar até o final. Eu gostaria que você lesse, William. Você também, meu irmão, minha irmã, está com a sua Bíblia aí? Na mão? Atos dos Apóstolos, veja bem. Ah, é? Então, capítulo 2. Atos dos Apóstolos 2, 14, 36. William, você também está pronto? Sim. Então, espere um pouco, que o telespectador também precisa folhear a sua Bíblia para encontrar a palavra. Você queira ler, William, por favor, do capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos até 21. Nós iremos até 36, mas seria uma sequência muito longa de leituras dele, e ele cansaria demais, ele anda um pouco fragilizado, temos que ir por partes, né? E também por razões pedagógicas, claro, vamos por partes. Vai lá, William! Pedro, então de pé junto com os 11, levantou a voz e assim lhes falou: Homens da Judéia e todos vós, habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e prestai ouvidos às minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como pensais, pois esta é apenas a 3ª hora do dia. O que está acontecendo é o que foi dito por intermédio do profeta. Sucederá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Sim, sobre meus servos e minhas servas derramarei o meu espírito, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo sobre a terra. O sol se mudará em escuridão e a lua em sangue, antes que venha o dia do Senhor, o grande dia. Então, todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Ótimo. Então, como fazemos sempre, em cada programa, retomamos recordamos alguns dos temas abordados no anterior, exatamente para que possa o querido telespectadora que quer conhecer a palavra, que possa perceber que há uma sequência lógica. E seguindo a lógica do texto, e não são apenas temas aleatoriamente escolhidos. Observemos o que tivemos antes. A nova tela vai ajudar, por favor. Recordando. Bem simples, isso você recorda, mas é para que tenha recordação passiva. Se alguém falar, eu lembro. Se ninguém toca, cai no esquecimento. Então, recordação ativa agora. Lembra? Os Atos dos Apóstolos é o 2º volume de uma mesma obra literária. Volume 1, Evangelho. Volume 2, Atos dos Apóstolos. No volume 2, o nosso aqui, se no Evangelho, no volume 1, a história, as palavras e os gestos de Jesus, é Ele o fundamento de tudo o que vem, Jesus Cristo, o que vem nos Atos dos Apóstolos. Se no volume 1 o protagonista é Jesus, no volume 2, então é a igreja. Volume 1, tempo de Jesus. Volume 2, tempo da igreja. Não se pode, pois, compreender uma obra destas, ou compreender-se-ia mal, indevidamente, se faltar uma delas para compreender o conjunto.
Estou só recordando. Vamos mais. O que temos no próximo? No volume 2, a intenção do autor: mostrar o dinamismo evangelizador da Igreja de Jesus Cristo. Se no volume 1 era Jesus com os seus discípulos, no volume 2 é a igreja que, sustentada pelo Espírito Santo, leva a mensagem de Jesus Cristo. Jesus agiu, atuou na Palestina. Aqueles seus 12 vão alargando o círculo do anúncio do Evangelho. E quanto mais alarga, mais pessoas alcança. Porque o projeto, o sonho de Deus é que a humanidade inteira seja salva por Jesus Cristo. Então, o dinamismo evangelizador da Igreja de Jesus Cristo, dirigida pelos apóstolos e sustentada pelo Espírito Santo. Eu não sei se eu falei da outra vez, William, você sabe quantas vezes o termo Espírito ou Espírito Santo tem no Evangelho, nos Atos dos Apóstolos? Falou sim, 53 vezes. 47? 53. 53? Tá bom de memória o nosso menino. Uma bênção. E então, num livro, 53 vezes, o mesmo protagonista, proto, primeiro, agonós, o que atua, o que luta. O primeiro e o grande agente atuante, lutador, vamos falar assim, do livro dos Atos dos Apóstolos. Um pouco mais, por favor. E daí protagonistas humanos. Se o Espírito Santo é o grande protagonista divino, 2 protagonistas humanos. O primeiro, Pedro. De 1 a 12, o grande nome a ser recordado é Pedro. Há outros personagens, tem Saulo, tem Estevão, tem aqueles que se tornaram diáconos, também João, vez por outra, aparece. Entretanto, é sempre Pedro a estar à frente nas cenas aí narradas. E do capítulo 1 até o capítulo 5, sempre é Pedro a falar. Pedro, tomando a palavra, então disse: isto é, a Igreja de Jesus Cristo, desde os seus primórdios, foi dirigida por este personagem, este discípulo, este apóstolo, Pedro. É por isso que nós católicos dizemos que o Papa é para a igreja de hoje o que foi Pedro para a igreja de ontem. Queremos ser muito parecidos com o que foi a igreja dos primeiros dias. Temos um apóstolo à frente de todos os outros e de todas as comunidades. Pedro. O nome hoje é Francisco, nosso querido Papa Francisco. Paulo, a partir do capítulo 13, então o Evangelho começou a sair dos círculos de Jerusalém. Lembra, William? Eis que sereis minhas testemunhas, recebereis o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judeia, até os confins do mundo. Pedro esteve à frente aqui em Jerusalém, ou por aqui. Paulo, um homem de uma cultura universal à época. Para levar o Evangelho é preciso conhecer as línguas e as culturas e as singularidades de cada povo. E isso Paulo conhecia. Então, para chegar até os confins do mundo, confins não é o final. Era Roma,
Quando o Evangelho chegar a Roma, terá chegado a todos os confins, porque em Roma habitavam pessoas de todos os cantos do mundo de então. Paulo, aqui, eu estou lembrando, não tem nada de novo, estou até a me demorar nisso, todavia, é que precisamos vislumbrar nos fatos da história os desígnios de Deus, que ele não é costume dele fazer milagres a toda hora, para entusiasmar a emotividade. É no dia a dia que as nossas experiências de fé se sucedem e se aprofundam. Então, vamos lá, vamos adiante. Temos aqui alguns traços da linguagem Pentecostes, vendaval impetuoso. Você lembra, William? Até perguntei a você, e ao telespectador também. Você, telespectador ou telespectadora, é capaz de frear o vento? Você é? Não. Nem eu, nem você. Usa a imagem de um vento impetuoso para falar da força do Espírito Santo, exatamente porque ninguém é capaz de frear esta força. Também aqui ninguém refreia os desígnios de Deus que se desdobram nas manifestações do Espírito Santo. Vamos um pouco mais. Recordando 2:3, não é necessário. Leia o que temos em Atos 2:3, vamos lá. Se eu coloquei aí é porque eu tinha alguma intenção com isso. Apareceram-lhes então línguas como que de fogo, que se repartiam e que se pousaram sobre cada um deles. Ah, sim, isso no Pentecostes. Línguas de fogo, que se repartiam. É para dizer, cada um deles, em forma distinta e diversa, recebe o Espírito Santo e na sua singularidade dos 12 que lá estavam, movido pelo Espírito de Deus. Não para fazer a mesma coisa, para um ser retrato, imitação do outro, mas é que aqueles 12, um tão diferente do outro, todos movidos pelo mesmo Espírito. É a multiplicidade da igreja, diferentes sensibilidades, a mesma força do Espírito de Deus. Então vamos lá. Comecemos nosso versículo 2:14. Pedro, então de pé junto com os 11, levantou a voz e assim falou: Homens da Judéia e todos vós, habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e prestai ouvidos às minhas palavras. Pedro, então, de pé. Porque esse detalhe de estar de pé, ele não poderia falar sentado? Trariam uma cadeira para ele? Porque a multidão, quando do Pentecostes, eles foram ver o que acontecia lá naquela casa, que o ruído, fala de ruído inclusive, como de um vento impetuoso, o que está vendo aí? E aí Pedro fala, em pé. Acontece que esta posição, em pé, é a atitude do grande orador grego que vai falar, enunciar uma palavra de grande importância. Vanessa, você lembra do discurso da montanha, não, filha? Sim. Jesus subiu à montanha e os discípulos se aproximaram e ele sentou-se e os ensinava. Lembram? Sim. Na cultura judaica, sentar-se é a atitude do mestre que ensina. Na cultura grega, Lucas escreveu para gregos, ou pessoas do ambiente cultural grego. Quem fala em pé,
é quem fala com a autoridade de um grande mestre da retórica. E ao falar, ele fala com uma grande solenidade, porque aquilo que ele está a dizer é uma palavra de importância insigne, extraordinária, de grandíssima relevância. Então se põe de pé. Não é uma conversa, uma roda de conversa. É uma notícia anunciada para um grande povo. Uma grande notícia, boa notícia. Eis a posição aqui, em pé. Junto com os 12. Levantou a voz. Levantar a voz. Não havia microfone, não havia todo um sistema de som. Será que é porque ele falou em um volume mais alto? Não. Não é esse o sentido de levantar a voz. O autor, o evangelista, aqui é Lucas, ele usou um termo. O mesmo verbo que tem lá em 2:4, capítulo 2, versículo 4. Eu gostaria que você lesse, por favor. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Todos começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes inspirava. Concedia é uma maneira de traduzir para o português um termo que aí refere-se à inspiração. E agora Pedro, então, junto com os 11, levantou a voz, ou com voz inspirada. Levantar a voz não é um grande volume, mas é falar com o entusiasmo de quem está inspirado. Viu, William? O que você diria de um torcedor que na hora do gol do seu time, numa decisão de campeonato, na hora do gol diz, gol, que bom. O que você diria desse torcedor? Ah, vai assistir novela. Oi? Vai assistir novela, que falta de entusiasmo. Que falta de paixão por este seu time, está sem inspiração. Aqui é inspiração esportiva. Do esporte, próprio do esporte, do torcedor. Aqui Pedro falou com grande paixão. É isso, é desta inspiração que o autor quer se referir. E assim lhes falou. Pode ler aqui, William. Homens da Judéia e todos vós, habitantes de Jerusalém. Um instante só, olha que introdução. Homens da Judéia, mas está em Jerusalém, e todo o povo de Jerusalém. O autor Lucas pretende que toda a nação de Israel compreenda, é para a inteireza do povo, não para aquele grupo que foi até lá ver. O que está acontecendo é um momento de grande graça para este povo, aliado de Deus, aliança. O prometido chegou. Já com Jesus, é Ele. Tudo o que aconteceu aqui é sinal da vitória do prometido Messias. Observemos o que tem mais, por favor. Convite a atenção, importância do que será proclamado. Estes homens, eu não pedi que passasse para o versículo 15, e eu todo concentrado aqui. Esse pessoal é de uma inteligência tal, eles vão antes do que eu fale, porque perceberam a grandeza da boa notícia. Né, William? Habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento, prestai ouvidos às minhas palavras. É isso que se fala quando se quer, além do grande ênfase na tonalidade, também ouça bem. Nós dizemos assim, ouça bem, preste atenção. Aqui é uma introdução solene.
Nunca se fala assim se não for para uma mensagem de grande alcance histórico e teológico. Ninguém dá uma grande notícia sem uma introdução. Sabe daquela promessa que fora anunciada no ano passado? Introdução. Ela se cumpriu. E passou o tempo, e pela fisionomia de quem está aí atrás das câmeras, é melhor eu falar de intervalo para acalmá-los. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco estaremos de volta para o segundo bloco. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão, deu-me mãos e voz de profetas, deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão, deu-me mãos e voz de profetas, deu-me um coração adorador. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder, rasga o céu ao meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem. O intervalo foi rápido, já estamos de volta para o segundo bloco do programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. Quero ler aqui algumas mensagens das pessoas que deixam lá nas redes sociais. O Carlos, de BH, nossa saudação. A Márcia, de Colombo, aqui no estado do Paraná. O João Carlos, de Fortaleza. Marília, de Maringá. E o Sebastião, do Rio de Janeiro. Fica aqui também o nosso carinho, o nosso abraço. Ei, vocês todos, Sebastião, Carlos, Marília, é isso? Quem mais? Isso, também o João Carlos, Márcia, Carlos. Ei, vocês que acompanham, e eu agradeço, sou muito grato a vocês por isso. Eu já disse mais de uma vez que não estava confiante que este programa prosperaria, mas tem bastante gente que quer conhecer a palavra e eu tive que ceder. Já são vários anos. Mas eu queria dizer a vocês que acompanham que eu cheguei aqui, encontrei uma bagunça aqui nesse auditório. Pensei que foi o William que se excedeu na bebida e fez uma enorme de uma bagunça. Não foi ele, e ele não se excedeu. São obras, estão trabalhando aqui. Veja, pode mostrar. É para que tudo o que se fizer aqui tenha mais e melhores condições de espaço, de qualificação, inclusive de segurança, para fazermos melhor esse serviço de evangelização. Vez por outra se pede que colabore, é para que possamos melhorar. Aqui não é um patrimônio que cresce, é um centro de evangelização que se qualifica. E foi adaptado, está em reforma, e também enquanto está em reforma se trabalha. Mas veja, até esse nosso cenário aqui foi adaptado. Só não adaptamos ao William, porque aí não tem muita saída, mas o restante permanece com aquele formato original, mesmo que atrás de tudo isso esteja a harmoniosa desordem de quem está trabalhando para qualificar o serviço evangelizador. Voltemos, eu gostaria
aqui para estes 11. Isto, o cinegrafista, ele também anda se movimentando bastante, porque tem que olhar aqui, olhar lá, e fazer a câmera olhar todos. Observemos, junto com os 11. Pode parecer Pedro de pé junto com os 11. E se fossem 9? E se fossem 38? Não é o número. É que o testemunho sobre Jesus Cristo, desde o início, tem um caráter comunitário. Eu e os 11 queremos testemunhar, nós vimos. O testemunho sobre Jesus Cristo não é ideia isolada de A, de B ou de C. É uma experiência comunitária. Tudo nasceu partindo de uma vivência de comunhão. Para dizer, não dá para ser igreja isolado ou fechado em si mesmo. Ninguém. É da natureza da igreja o caráter familiar e comunitário da fé que se professa. Lucas diz desse modo, sem precisar enunciar sempre o pensamento em linguagem explícita, mas em sentido figurado. Agora sim, vamos andar, porque senão... Versículo seguinte, 15. Esses homens não estão embriagados, como pensais, pois esta é apenas a 3ª hora do dia. É que disseram que aquela capacidade de comunicação e aquelas reações, marcadas também por euforia, por alegria melhor do que euforia. Onde há o Espírito de Deus, a alegria é um dos seus traços, um dos traços que melhor traduzem esta presença. Ninguém, não existe pessoa dotada do Espírito de Deus que seja carrancuda. Quem é portador do Espírito do Senhor é sempre uma pessoa alegre. Por alegria não é o ruído eufórico. Tem preocupações, tem inquietações, há angústias, mas a alegria é um traço que qualifica o modo da pessoa falar de Jesus Cristo. Não se pode falar de Jesus Cristo, não há fidelidade em falar de Jesus Cristo sem o encanto de quem se sentiu alcançado por seu amor e seu Espírito. Não estão embriagados estes homens, como pensais, diziam que estavam cheios de vinho. Pois esta é apenas a 3ª hora do dia. 3ª hora é às 9 horas. Naquele tempo, a primeira refeição do dia era às 10 horas. Nós temos o café da manhã, o almoço e o jantar, o mais usual. Aqueles que podem comer em tempos difíceis, né? Quanta gente que não tem isso. Naquela época, a primeira refeição era às 10 horas. Era às 9. E vinho se bebia só nas refeições. Não estão embriagados. A experiência é outra. Qual é a outra? Versículo 16 vai nos ajudar. O que está acontecendo é o que foi dito por intermédio do profeta. Então agora começa Pedro a interpretar o evento. Lembram? De pé, em alta voz, com grande paixão. Não, ninguém fez porre aqui. Não são êxtases etílicos, olha aí. Não. O que está acontecendo é o que começa a interpretação, é o que foi dito pelo profeta. O profeta, a quem ele se refere, é o profeta Joel. Até vai citar no versículo seguinte. Este profeta, ele anunciava que nos tempos messiânicos, no tempo da salvação, que é o Messias que esperavam traria, todos seriam profetas. Profeta. Profeta, William, não é o adivinho que faz adivinhação de que
daqui 6 meses pode acontecer A, B ou C. Tem esses videntes, não é? Vez por outra, quer ver como vai ser o ano que vem e consultam aí certos videntes e eles vão consultar lá todos aqueles... seguem lá, avaliam, observam certos movimentos das pedras e tentam vislumbrar o futuro. Não é isso. Profeta não é quem adivinha o que vai acontecer. Profeme, daí profeta. Pro, em favor de, em nome de. Feme, falar. Profeta é aquele que fala em nome de Deus. Isto é profeta. E não são só os profetas bíblicos, não são apenas os bíblicos que são profetas. E profecia é o discurso enunciado em nome de Deus. O que está acontecendo aqui é o que foi dito por intermédio do profeta. O profeta é Joel. Ou seja, o que se verifica hoje é aquilo que Deus já anunciava através dos seus mensageiros, os profetas. O que está a acontecer aqui é o cumprimento daquilo que foi esperança ao longo de muitos séculos. Por isso o entusiasmo, a experiência extraordinária. Vamos cultivar a alegria do que está acontecendo. É isso que o profeta pretende, que Pedro pretende e fala em alta voz. E o que ele começa a falar? Vamos lá, por favor. Agora vai do versículo 17 até o 21, por favor, em sequência, como aqui indica. Você também é em casa? Ele vai agora sem interrupção, e eu também não vou interromper. Se eu conseguir me refrear, pode ser que eu sinta a tentação de interromper, mas vou me esforçar. Vai ler os versículos em sequência agora, sem interrupção. Sucederá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Sim, sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo sobre a terra. O sol se mudará em escuridão e a lua em sangue, antes que venha o dia do Senhor, o grande dia. E então todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. A citação é do profeta Joel. Joel capítulo 3, versículos 1 a 5. Não é uma citação literal. O mesmo que encontraremos, que podemos encontrar lá no livro de Joel, capítulo 3, versículos 1 a 5, estaria transposto aqui nas mesmas palavras, mesmos verbos, mesmos estilos. Não é bem assim. Aquela citação do Antigo Testamento, Lucas projeta uma significação. Em teologia se fala uma significação cristológica, isto é, projeta uma significação, ou interpreta o texto do profeta, de uns 400 anos antes, partindo do que conhecia de Jesus Cristo. A história de Jesus agora encontra a explicitação e realização melhor do que tudo o que se anunciou outrora. O que veio em cumprimento àquela profecia é muito mais do que se esperava. Mas ele retorna, ele se remete, é reminiscência, não é reminiscência, é mais, o cumprimento agora do que se prometia outrora. Começa aí, versículo por versículo agora, linha por linha, desculpe. Sucederá nos últimos dias, diz Deus. Os últimos dias aqui, meu irmão, minha irmã, não é os dias últimos, porque depois será o fim.
sucederá nos dias em que haverá maior plenitude da revelação de Deus. O último é de ter um sentido não de ordem no tempo, mas de plenitude do que Deus quer revelar de si mesmo. Não é o fim, mas é o pleno, a plenitude. Segue, William. Que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Opa, antes se falava que derramaria o Espírito de Deus sobre os filhos do seu povo. Agora é a humanidade inteira. É um tema muito caro a Lucas. O dom do Espírito Santo é para a inteireza da humanidade. E ele, o autor, está pedindo ao leitor que compreenda desde logo. Estamos no capítulo 2, tem 28 capítulos. Que compreenda desde logo a salvação que Jesus Cristo trouxe é para toda a carne, que é uma referência, toda a carne, a toda a humanidade. Segue, William. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Isto é, filhos e filhas que profetizarão, falarão de Deus, profeta, falarão em nome de Deus, falarão movidos pelo Espírito de Deus. É como se tudo estivesse impregnado do Espírito de Deus. Veja, vou lhe falar uma coisa. A Vanessa, ela está com um perfume muito interessante. Eu não vejo o perfume, você telespectador não vê. Não percebe, mas nós percebemos aqui. Tudo está impregnado do perfume da Vanessa. Comparemos. Tudo está impregnado do Espírito de Deus. É um ambiente todo permeado de uma presença. Toma o perfume como exemplo, mas é o Espírito de Deus. Segue, por favor. Sim, sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito. Aí está traduzido servo, mas o profeta, quando falou escravo. Escravo é uma categoria sociológica, servo é uma categoria teológica. Isto é, os escravos eram os que menos tinham direito, qualquer direito na sociedade de então, mas até eles serão portadores daquela força. Espírito é força, portadores do Espírito de Deus, é toda a carne. Isto é, com Jesus, a partir daquele momento em que ele derrama o seu Espírito sobre os 12, daí para frente vai se estender para a inteireza da humanidade. Alcançará escravos e escravas. É uma referência para dizer, até o mais humilde, todos têm direito ao dom do Espírito de Deus. Vamos lá. E farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo sobre a terra. Céu e terra é outra forma usual naquela época para falar de toda a existência. Se antes era toda a carne, e também os escravos, jovens, velhos, escravos, escravas, céu e terra, é uma maneira para indicar a totalidade, que o Espírito de Deus é decisão de Deus, quer ser presença em todo o mundo existente, especialmente jovens e velhos, escravos e escravas, especialmente pessoas, toda a carne. Vai lá. O sol se mudará em escuridão e a lua em sangue, antes que venha o dia do Senhor, o grande dia. É porque é uma referência desde os inícios, que chegaria o dia do Senhor, que no tempo do profeta Amós seria um dia de julgamento, agora vai ser o dia do Senhor,
o dia do senhorio, não para julgar, mas para a realeza de um Deus bom. Um Deus que se revelou em Jesus, filho de uma mulher lá de Nazaré. Lembra que Lucas fala do nascimento de Jesus? Jesus, filho daquela mulher de Nazaré, humilde, aquele lá, filho daquela jovem, desconhecida. Por ele toda a carne encontrará a salvação. É a espécie de, ele quer, o autor, que o leitor perceba na simplicidade dos dias e do cotidiano que se vislumbre o extraordinário da salvação chegada. Vai lá. E então todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar aqui não tem um sentido de pedir, de suplicar. Invocar aqui tem um sentido de todo o que reconhecer. Nome é a pessoa. Todo o que reconhecer. Jesus, ele vai falar daqui a pouco. Todo o que reconhecer Jesus Cristo como Senhor, também experimentará a salvação. É quem invocar, quem pronunciar, quem aceitar a soberania de Jesus, quem aceitar a soberania e a autoridade de Jesus como Salvador. E o que significa aceitar a soberania? Eu tenho a chance de me aproveitar de alguém com dinheiro, mas o Senhor a quem eu sigo, vou seguir quem agora? A oportunidade de eu me aproveitar ou o Senhor a quem eu sigo? Sempre que eu invocar ou que eu aceitar a autoridade do Senhor e as minhas ações forem resposta a esta soberania do Senhor, Senhor é Ele e não eu, se eu me modelar pela palavra dEle, conhecerei, experimentarei a salvação. Não algo para depois da morte, eu já me experimento salvo agora. É este o sentido dessa expressão, quem invocar o nome do Senhor. Mas não é quem, observemos, é todo. Olha a universalidade da salvação. Não é só para aqueles que fazem parte do meu grupo religioso, ou do meu movimento, ou eu gosto desse padre e aceitar aquele bispo, ou quem sabe aquele movimento. Não, é para todos, e não existe o mais ou menos salvo. Aquele é melhor que este, o melhor é aquele que ajuda a internalizar a soberania do Senhor. Às vezes eu posso invocar o nome do Senhor para manifestar minhas indignações. E dá-lhe, sabe que a religião pode ser um poderoso meio de opressão, claro. E aconteceu já, não é de hoje, e é de muitos séculos já esta situação. Aqueles que crucificaram Jesus fizeram em nome de Deus. Portanto, não basta ser religioso, é preciso submeter, aceitar que a minha liberdade acolha a soberania de Jesus Cristo. E daí o que temos agora? Vamos para o versículo seguinte, por favor. Olha aí, começa de novo. Vai lá, William. Homens de Israel, ouvi estas palavras. Jesus, o Nazareu, foi por Deus aprovado diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, que Deus operou por meio dele entre vós, como bem sabeis. Homens de Israel, lembram que ele falava em alta voz e de pé, com uma grande prosódia. Esse tipo aqui, prosódia, sabe o que é prosódia, William? Não faço nem ideia. Não faz. Eu também esqueci. Prosódia
é quando se fala com grande força e entonação da voz. Homens de Israel, se você falar com grande entonação, eu vou lhe chamar de prosódio. Então não vou falar não. Ah, não, mas daí vai ficar feio aqui. Né? Isto é, isso aqui é uma forma solene. Homens de Israel, ouvi estas palavras. É uma apóstrofe aqui, figura de linguagem, usada para dar destaque ao que o que será dito em seguida. E eu ia começar a falar aqui com grande prosódia, e veio o sinal que é para fazer intervalo. É preciso paciência, então eu vou sorrir. Soberania do Senhor. Intervalo. Prosódia fica para o próximo bloco então, tá bom? Antes disso, quero lembrar você que no nosso canal do YouTube tem os programas dos anos anteriores, né? Apocalipse, João, Lucas, você pode rever todos esses programas no nosso canal do YouTube. Vai lá, se inscreva e veja todos esses programas. youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Voltamos já. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Estamos de volta, terceiro e último bloco do nosso programa, Conhecendo a Palavra, com Dom José Antônio Peruso. Lê aqui mais alguns nomes: a Marcela de Juiz de Fora, Roberto de São Paulo, Elaine de Cascavel, Marcos de Curitiba e o Gilberto de Recife. São pessoas que deixam ali a participação, o nome nas nossas redes sociais. Vamos um pouquinho mais, já é o último quadro. Como o tempo corre veloz quando se explica a palavra. É uma paixão. Eu sou grato a Deus por Ele foi providente, por ter me ensejado poder estudar a Bíblia. Vamos um pouco mais. Poder conhecer a palavra. Não significa que eu seja um convertido, estou longe, mas é difícil a conversão. Mas Deus foi muito generoso comigo, que me deu a chance de poder aproximar-me da palavra e da Bíblia, mas daí da palavra, com possibilidades de entender, vislumbrar
ainda que de maneira limitada, porque é inesgotável, vislumbrar a grandeza do alcance que a palavra de Deus tem para a história humana. Retornemos aqui, homens de Israel, solene, uma figura que interpela, ouvi estas palavras. Olha o caráter solene. Aquilo que será dito é de grande alcance. Jesus, o Nazareu. Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Já, assim se pensava, né? De Nazaré, tão desprezível, que assim fizeram aquela cidade. Lá começou. Jesus, o Nazareu, foi por Deus aprovado diante de vós com milagres, prodígios, sinais, que Deus operou. Não esqueçamos, parece óbvio, mas uma síntese da história de Jesus, a perspectiva é teocêntrica. Tudo o que ele fez era Deus que nele fazia. Operou por meio dele entre vós, como bem o sabeis. Isto é, nunca Deus agira de uma maneira tão imediata e tão pronunciada e tão clara e tão visível quanto em Jesus, Nazareu. Nazareno ou Nazareu, mas era tudo desprestigiado. E ao mesmo tempo, Deus o aprovou, milagres, prodígios, sinais que Deus operou, como bem o sabeis. Sabem? Tem história, ele não é uma ideia, ele atuou, ele fez, ele falou, ele se moveu, ele tocou, é algo palpável. A história dele é de poucos dias, lembram? Quase a dizer assim. Vamos um pouco mais. Este homem, entregue segundo o desígnio determinado e a presciência de Deus, vós o matastes, crucificando pela mão dos ímpios. Mas caramba, tá corajoso o nosso Pedro. Este homem, entregue segundo a presciência, o desígnio determinado e presciência de Deus. Lucas vislumbra, interpreta, depois do acontecimento, interpreta o fato. O que aconteceu com ele, com Jesus, com aquele nazareno, lembram? Deus conhecia e sabia. A obra de Deus e a obra humana parecem se contrastar. Desígnio determinado e presciência de Deus. Presciência, que conhece antecipadamente. De um lado, vamos falar aqui, a obra de Deus. Do outro lado, a obra humana. Deus sabia. Mesmo tendo conhecimento do que lhe aconteceria, Deus não mudou o seu desígnio. Isto é, não se anulam o projeto de Deus e a dureza humana de coração, assassinando Jesus, não alterou a presciência e os desígnios de Deus de salvar a humanidade. Quase a dizer, filho, ninguém pode te distanciar de Jesus Cristo, a não ser você. Ninguém, por mais que seja
implacável a severidade e a dureza humana de coração, ninguém vai fazer que Deus desistir de querer te salvar. É este o sentido da introdução que o autor aqui apresenta do texto ou das palavras de Pedro na introdução deste discurso. Vós o matastes crucificando-o. Parece aqui uma acusação direta. Vós o matastes. Aqueles lá, seus sem vergonhas. Mas não termina aqui. Crucificar. Era a forma mais humilhante de condenar alguém à morte. Eram condenados à morte escravos que se rebelavam, ou então bandidos que se contrapunham ao poder do Império Romano, ou então os que morressem crucificados eram tidos, do ponto de vista religioso, como amaldiçoados, malditos de Deus. Tem lá no livro do Levítico. Nazareno, começa, Jesus, volta antes na tela anterior, este Jesus Nazareno, começou mal, este Nazareno, vai lá para o seguinte, vós o matastes crucificando-o, a mais vergonhosa e humilhante das formas de condenação à morte. Pelas mãos dos ímpios, é uma referência ao Império Romano e aos soldados romanos que o crucificaram. Vós o matastes crucificando-o. Envolve todos os participantes. Este Jesus, aprovado por Deus, este Nazareno crucificado, coloca diante dos olhos daqueles que foram lá ver o fenômeno do Pentecostes, diante de uma situação de paradoxo. É possível, é verdade, foge de qualquer reflexão da lógica, do pensamento e da teologia de então. O pior, o que morreu como um dos piores, sem que fosse pior. Este Jesus é o quê? Vamos ver o versículo seguinte. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o das angústias do Hades, pois não era possível que ele fosse retido em seu poder. Este aí, tido por um insignificante, Nazareno, crucificado, maldito então, ou então um bandido, Deus o ressuscitou. Naquele Nazareno, foi Deus o sujeito daquela vitória. Nunca acontecerá isso e jamais acontecerá desse modo, libertando-o das angústias do Hades. O que é libertar das angústias do Hades? No Antigo Testamento, no mundo judaico, se falava do Sheol, o lugar para onde vão os mortos, assim pensavam, não se falava de ressurreição, uma espécie de limbo, um absoluto vazio, sem relações, sem experiências de comunhão, sem nada. Das angústias. A palavra aqui traduzida por angústias foi tomada, em português não aparece, mas das experiências da mulher na hora do parto, de parturir. Pois não era possível que ele fosse retido em seu poder. Vamos lá, peço um pouquinho de atenção aqui. Tão natural quanto é para a mulher que ela, estando grávida, chegue ao momento do parto,
E ela não pode evitar que esta hora chegue, não é? Ela chega. Tão natural quanto é para a mulher parturir a criança que ela traz no ventre, tão natural assim é para Deus fazer com que seja ressuscitado aquele nazareu tido por bandido, ou por um rebelde, ou por um charlatão, ou seja o que for, desprezível. Para Deus não era possível. Esse não era possível, aqui em português fica não era possível, mas na forma como foi escrito, como o autor escreveu, é porque não havia potência que pudesse retê-lo na morte. A mãe não consegue impedir que chegue a hora do parto. Também os poderes da morte não podem refrear Jesus Nazareno no mundo da morte. É esta a imagem que Deus quer, que o autor compreende a teologia, para dizer o quê? A vitória com Jesus de Nazaré está garantida. Eu, se o seguir, tenho que oferecer minha adesão, mas não serei eu que me salvarei. A salvação. Não era possível. A salvação para quem, para a qual nem a morte tem o poder de refrear, esta salvação está garantida. Você tem filhos, Vanessa? Tenho 2 graças. Tem 2 meninas. Não, é um menino e uma menina. Então, aqui está a mãezinha. Tão natural como era para você esperar que chegasse o dia do nascimento destes 2, tão natural é assim para todos nós esperar que vai chegar a salvação de Jesus Cristo para nós todos. Sim. Ou seja, não se percebe isso nessas frases, neste jogo, nessas palavras aqui empregadas, porque ele escreveu em grego, mas os termos usados pretendem dizer: não há potência que freie o desígnio de Deus de vencer a morte e oferecê-la a quem nele quiser crer. Faço-me compreender, telespectador? Vocês compreenderam aqui? Representam os telespectadores, então. Nunca esqueçam, Atos 2:24. A gente lê isso e passa em branco, quase numa leitura veloz, mas não é. Aqui está algo decisivo de toda a teologia do evangelista e do autor dos Atos dos Apóstolos, que é o mesmo, Lucas. Vamos mais. De fato, é a respeito dele que diz Davi: eu via sem cessar o Senhor diante de mim, encher-me-ás de júbilo na tua presença. Estamos já no versículo 25 a 28. Eu me entusiasmei com a explicação e esqueci até das minhas telas. Então pode ler, por favor, versículo 24, novamente, William. Mas Deus o ressuscitou, libertando das angústias do Hades, pois não era possível que ele fosse retido em seu poder. E aí, novamente o evangelista, ou melhor, o autor Lucas, ele se reporta a um texto do Antigo Testamento. Lucas conhecia bem a teologia do Antigo Testamento. E é frequente com o nascimento, com a paixão, morte e ressurreição de Jesus, com o surgimento do cristianismo. O cristianismo surgiu dentro de um ambiente cultural judaico. Retrocederam às tradições do Antigo Testamento, às promessas de que viria um Salvador, reconheceram que este que veio era mesmo o prometido.
Então, tudo o que se falava no Antigo Testamento sobre o prometido, aplicam à figura de Jesus, Jesus Cristo, que para nós é Ele o Messias, é o anúncio que Paulo faz. E neste caso, para explicar que é Ele o Messias, Lucas reportou-se a alguns textos do Salmo, aqui, dos Salmos, deixe-me verificar, um instante só, que agora, do Salmo 16, versículos 8 a 11, eu tinha me confundido, mas me reencontrei. Esse texto aqui, de fato é a respeito dele que diz Davi. Comece, William. De fato é a respeito dele que diz Davi: eu via sem cessar o Senhor diante de mim. Um instante, telespectador, acompanhe comigo. Aqui pusemos esses 3 pontinhos. Na realidade são 4 versículos, 25, 26, 27 e 28. Aqui tem esses pontinhos. E agora vai. Acompanhe, telespectador, o William ao ler, ou então aí na sua Bíblia, ouvindo-o, ou então na sua Bíblia. Mas seria melhor que agora ouvissem o William, porque se tiver outra tradução será mais difícil acompanhar passo a passo. Começa, venha comigo, William, segue, começa aqui. Eu via sem cessar o Senhor diante de mim. E agora leia o que tem a mais. Ele está à minha direita, estou lendo na Bíblia. Ele está à minha direita, para que eu não vacile. Versículo 26. Por isso alegra-se o meu coração e minha língua exulta, até minha carne repousará na esperança. Porque não abandonarás minha alma no Hades, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de júbilo na tua presença. O salmista, que aí o autor atribui a Davi, ele orava numa condição de doente que temia a morte. O salmista, lá do Salmo 16, aquele salmo foi composto para dar forma orante à dor de alguém que diante da morte não tinha a ressurreição no Antigo Testamento e no tempo do salmista, no tempo do Salmo, atribuído a Davi. Como é, então, isto é, antes não podia esperar a ressurreição. Ela não existia, não se pensava, não se sabia. Agora Jesus ressuscitou. O que o Salmo antes significava medo da morte, agora o mesmo Salmo é a afirmação da vitória sobre a morte. É uma oração de confiança em Deus num contexto de temor, mas pedia a Deus que ajudasse, que o livrasse da morte. E aqui o livrou, mediante a vitória sobre a morte. Ele entrou dentro da casa da morte e daí de lá saiu vitorioso. Se fosse só livrado da morte, não vai agora, vai depois. Aqui venceu de vez. A morte, nesse caso, não é apenas o fim de uma história e também de uma existência histórica e física e biológica. Aqui a maldade humana não aprisionou aquele Nazareno insignificante, mas Deus o ressuscitou, porque Ele é mais forte, Deus, do que a morte. Vamos ao versículo 28. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de júbilo na tua presença. Então, e encher-me-ás de júbilo na tua presença. Vai passar por tudo o que há que passar, mas aquele Nazareno assegurou que a morte
perdeu sua força. Não é possível, ou melhor do que não é possível, a morte não tem força para manter na derrota aquele que Deus aprovou e o apresentou, começando em Nazaré, como Salvador da humanidade. Aquele Nazareno originalmente inexpressivo. Por isso, o teu Flamengo, até quando ele se derrotar, é uma recordação a você que a ressurreição ainda é esperança até para o Flamengo. Prosódio, voltemos aqui. Mais um pouco, por favor. Outro versículo, olha aqui, mesmo estilo, outra vez. Irmãos, seja-vos permitido dizer com toda a franqueza. Vai lá. A respeito do patriarca Davi, ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se entre nós até o presente dia. Ou seja, Davi, por maior que tenha sido, morreu e está mortíssimo. Ele não ressuscitou. Então não é as promessas a Davi fixar os olhos nas promessas do passado. Vamos fixar os olhos no quê? Versículo seguinte. Versículo 30. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia assegurado com juramento que um descendente seu tomaria assento em seu trono. Ou seja, um descendente de Davi tomaria assento no seu trono. Quem é este descendente? Vai lá. Previu e anunciou a ressurreição de Cristo, o qual, na verdade, não foi abandonado no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Então, judeus, irmãos de Jerusalém, seja-vos permitido dizer tudo o que se prometeu a Davi, com prosódia. Deus previu e anunciou a ressurreição de Cristo, o qual, na verdade, não foi abandonado. Se Davi está ainda no seu túmulo, este aqui venceu tudo o que a morte poderia apresentar de limitação e de distanciamento de Deus. O que é que pretende? Vocês que vieram aqui ver este fenômeno, Pentecostes, qual é a notícia? Qual é o caminho? Convertam-se, que para todos há uma grande notícia. Deus amou de tal maneira que até os que o mataram, a eles foi reservado um caminho de salvação. A gente continua. E aqui tem bastante assunto. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Gostaria de agradecer a você que contribui com essa obra todos os meses. E você que ainda não faz parte, é só ligar 41 3221 6060. Evangelizar é preciso. Até o próximo programa. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva, e o meu ser se alegra quando estou em tua presença. Minhas mãos se